Olá, paz do Senhor Jesus para todos, um bom, maravilhoso dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje é sábado, último dia da semana, e acredito que a sua semana foi de muita luta, mas também sei que foi de muitas vitórias. Se você fizer uma lista dos micros resultados que lhe levarão aos macros resultados, comemore cada vitória, comemore cada conquista. Não se espelhe naquele que está lá no quarto, quinto degrau. Para você que está começando agora, não se espelhe nisso. Não se compare. Seja simplesmente grata a Deus por cada momento, por cada desafio vencido, porque Ele está nessa trajetória, lhe capacitando para altos degraus, altos voos. Então, só glorifica a Deus, sem pensamento de contrário, sem pensamentos depressivos. Porque não consegui, porque não deu, porque não fiz, porque queria que fosse assim. Foi como Deus quis, foi como Deus permitiu, foi como o tempo deu para fazer. Então, deixa de se acusar, deixa de se cobrar tanto. Ame-se mais, namore-se mais, ama a si mesmo mais. E aí você vai ver as coisas fluir, porque se você não amar você, como é que você vai poder amar o seu próximo? Se você não se cuidar, como é que você vai cuidar do outro? Então, só comemora cada micro vitória alcançada durante toda essa semana e nesse dia também, porque o dia está apenas começando se você vai ouvir a mensagem agora, ou também estará terminando para você que vai ouvir no final do dia ou à noite. Mas o importante é que em tudo isso o Senhor está no controle da situação. E a palavra de hoje é no Salmo 139, e o versículo 16, que diz: Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Glória a Deus. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E nós vemos falando toda essa semana, acho que desde domingo, falando sobre os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus que não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele, os nossos caminhos. E aqui no Salmo 139, nós vemos aqui o salmista Davi, expressando a onisciência e a onipresença de Deus. E aqui nesse versículo, se você puder, tiver condições, leia todo o capítulo 139. É maravilhoso. Mas a gente se detém no 16, diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Que coisa maravilhosa. Olha, Deus tem livro. Você já imaginou? Deus com um livro escrevendo a história de cada habitante da terra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Imagina Deus escrevendo a tua história. Olha. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Quando a gente nem existia, o Senhor já nos conhecia. E no livro dele tudo foi escrito, os quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosa me são, Deus, teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Glória a Deus. Quer dizer, quem pode somar os pensamentos de Deus? Quem pode entrar na mente de Deus? Aleluia. E muitas vezes queremos, sempre achar que Deus, sabemos como Deus vai chegar na nossa vida. Como é que Deus vai aparecer? Como é que Deus vai agir? E começamos a ficar ansiosos, preocupados. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai acontecer? Ele diz: por quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque ninguém pode tornar um cabelo branco ou preto.
né? Ninguém pode fazer você crescer mais do que o normal. Ninguém pode aumentar. Então, não fique ansioso por nada. Cabe a cada dia o seu mal, né? E aqui nós temos falado dos pensamentos de Deus, são diferentes dos nossos, né? Um Deus que nos conhece antes mesmo de ser formado, como é que a gente pode dizer ou ensinar? Ele diz, ô vaso, como é que tu vai dizer o oleiro como é que tu quer ser feito, né? O oleiro tem poder sobre o vaso para amassar, para colocar onde quiser. E o Senhor me trouxe à memória, me lembrando de pensamentos, mais um pensamento de pessoas. E o Senhor me levou para a história de Ruth, quando Noemi pediu para as noras delas voltarem. Noemi estava num estado tão depressivo. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e agora só restava 2 noras. E não tinha nada para lhe oferecer. E naquela despedida, Noemi chegou a dizer, voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para te dar marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que à noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esparelou-eis até que viesse a ser grande? Deter-vos-eis por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amarga é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Naquele momento, era o pensamento de Noemi. Naquele momento triste, depressivo, na situação que ela estava vivendo, no pensamento dela, a mão do Senhor tinha se descarregado contra ela. Glória a Deus. Quando ela foi entrando na cidade, junto ali com Ruth, toda a cidade se comoveu por elas. E ela disse, não me chames de Noemi, que se quer dizer riso. Chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. E no momento da adversidade da vida dela, ela só dizia que Deus tinha descarregado a mão dele contra ela, que ele tinha dado amargura para ela. E mais na frente um pouquinho, nós já começamos a ver o pensamento dela mudando a esse respeito. Porque é muito fácil, no momento, na hora da adversidade, queremos acusar a Deus por as nossas frustrações, por as nossas tristezas, e achar que muitas vezes Deus tem nos abandonado. E é aí onde começa muitas vezes um quadro depressivo. Quando as pessoas olham, né, se julgam a si mesmas e julgam a Deus e acham que Deus não olha mais para elas, não pensa mais nela, que elas é culpada daquilo ter acontecido e começa a se acusar. E aqui nós vemos que não foi diferente com Noemi, né? Quando a gente está triste, a tendência é querer achar um culpado. Mas mais na frente, quando ela chega em Belém e que Deus marca o encontro ali de Ruth com Boaz na fazenda, então Noemi disse no capítulo 2:20, nos primeiros capítulos ela disse isso, a mão do Senhor me descarregou, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Mas no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, então Noemi disse a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Glória a Deus. Aí a gente já vê aqui, né, na trajetória, na continuação da história, quando ela começa a ver a benevolência de Deus, as possíveis coincidências. Será que é coincidência? Né? Muita gente diz isso. Meu Deus, será que é coincidência? Como é que pode? Você foi colher na fazenda, na lavoura de um dos nossos parentes? Bendito seja Deus, que não esqueceu a sua beneficência. Ele nunca vai esquecer, meu amado. Eu não sei qual a situação que tu está passando, os pensamentos negativos que está te sondando. Porque se tu está ouvindo esta palavra, se ela chegou até você, ou você está passando, ou você conhece alguém que está. A verdade é que a palavra de Deus ela não volta vazia. E muitas vezes esses pensamentos têm rondado a sua cabeça.
Momentos de decepção, de tristeza, onde a gente tem que ficar bastante vigilante, na torre de vigília. Porque a adversidade vem para nos confrontar, para colocarmos para fora quem verdadeiramente a gente é. É no momento da adversidade que nós mostramos quem somos de verdade. Né? E aqui nós vemos o término da história. Ela que Deus começa a mostrar que não era como ela estava pensando. E eu quero continuar te dizendo que a tua realidade não é o teu destino, o que tu estás pensando não é o que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia! Então, não alimenta esses pensamentos negativos. Não alimenta esses pensamentos que dizem que Deus não está com você, que Deus não é com você, que Deus não vai lhe abençoar. Não alimenta que Deus está te castigando, que você é o pior dos pecadores e que para o teu pecado não existe mais perdão. Porque isso é uma das maiores mentiras que o adversário das nossas almas coloca na nossa mente. E nós vamos ver aqui no último capítulo de Ruth. Então as mulheres, capítulo 4, versículo 14, para quem gosta de acompanhar. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Olha, bendito seja o Senhor. Veja aquelas mulheres que ali estavam chorando, que viram, se compadeceram de Noemi, agora estava ali, glorificando a Deus pelo final da história. Olha que coisa gloriosa. E aquela que pensou que não podia dar um marido para Ruth, que não podia abençoar Ruth, até Orfa pensou também e voltou. Mas Ruth não. Os pensamentos de Ruth foram positivos. Os pensamentos de Ruth foram, além do que ela estava vendo. Mas não importa o que eu vou passar. O que importa é que eu vou estar do seu lado, que o teu Deus é o meu Deus, e onde tu morrer, eu vou morrer também. O pensamento de Ruth foi de ajudar Noemi naquele momento. O pensamento de Ruth foi de ser companheira daquela velha senhora. Mas os pensamentos de Deus, Ruth, tu está pensando assim, que bom, minha filha, porque o teu nome vai ficar na história, né? Como é bom quando a gente não subestima-se. Como é bom quando a gente não se se exalta. Mas quando a gente pensa que não é nada, o Senhor diz, olha, é assim que eu quero. Porque eu exalto aquele que se humilha diante de mim. Aqueles que esperam em mim. E aqui nós vemos o desfecho. E mais uma vez, Deus prova que os pensamentos do homem não são iguais aos de Deus. No momento da provação, no momento da decepção, da tristeza, Noemi pensou que ela tinha tudo acabado. Na vida dela, nunca mais ela riria de novo. Tem momentos na nossa vida, e eu que diga, que a gente pensa que nunca mais vai rir. Nunca mais vai rir. Em uma certa fase da minha vida, que muitos conheceram, eu procurava o meu riso. Eu procurava em mim. Eu digo, mas nunca eu vou rir. Nunca mais eu vou rir, porque não tem motivo para mim rir. E se você está rindo, ria. Ria do futuro, ria do problema, ria. Não deixe que ninguém roube o seu sorriso. Não deixe que ninguém roube a tua alegria. Porque é o que o inimigo mais quer. Mas eu posso glorificar a Deus. Que tantos pensamentos, que os meus pensamentos não eram os de Deus. E eu voltei a rir. E hoje eu sorrio de tudo. E quando quero ficar triste, eu preciso rir. Mas não alimento mais a tristeza. E a alegria do Senhor é a minha força, né? Então, bom dia com muita alegria todos os dias, porque é o Senhor que me deu essa alegria de volta. Uma alegria que eu pensei que nunca mais voltaria a ter. Porque sem a presença de Deus, nada nos trará alegria. Nada nos satisfaz. Mas a alegria do Senhor, a presença do Senhor, ela é abundante na nossa vida. Há motivo para nos alegrar. Estava aqui agora Noemi se alegrando e todos rindo, né? Assim como Sara riu também. Olha o que o Senhor tem para nossas vidas. É alegria, é bênção, é sorriso, é culto de ação de graça. É isso que o Senhor quer para você.
Então não se entregue ao problema. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Não entrega aos pontos, não se mostra fraco. Não desiste, não larga, não deixa de remar. Enquanto a vida há esperança. Tu tem fôlego, tu tá respirando, tu tá com saúde. E por que vai desistir? Tu, porém, vai até o fim. Jó disse, olha, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Olha, Jó imaginou que estava tudo acabado para ele também. Outro personagem. Parecia que tudo estava acabado, mas lá no fundo ele dizia, ainda que eu morra nele esperarei. Ainda há esperança para a árvore que for cortada. Glória a Deus, glória a Jesus. E quando chega no último capítulo, ele diz, bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então nenhum pensamento será impedido a teu respeito, meu amado. Nenhum pensamento que Deus fez. Sabe por quê? Foi Ele que te criou. Foi Ele que te formou. E no livro dele está escrita a tua história. Então vive cada página dessa história. Vive cada personagem. Vive cada cenário. Glória a Deus. Vive essa experiência. Porque o final já está escrito. E o final, sabe qual é? Vitória. Qual foi o final de Jó? Vitória. O final de Ruth, Noemi, vitória. O final de Abraão, de Sara, vitória. O final de Davi, vitória. Quer mais? Leia a Bíblia que você vai ver. É só vitória para aqueles que esperam em Deus. Então espera paciência no Senhor, porque Ele já se levantou ao teu favor. Fica na paz, que o Senhor possa te dar um final de semana super abençoado. E como a gente sempre faz, vamos orar agradecendo pela semana? Pai amado e querido, já te agradeço. Nós já te agradecemos com todos aqueles que estarão orando juntamente comigo, por esta semana que passou, e por nos fazer acreditar que os nossos pensamentos não são os teus. Então, cada dia que possamos estar triunfantes, cada dia possamos estar hilariantes, alegres, confiantes, regozijados pelo que tu já fizeste por nós. Porque os pensamentos que tu tem para nós é de paz, é de bênção. Então só temos que te agradecer, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa as nossas limitações, murmurações, inquietações, ansiedades. Porque queremos tudo na hora, como a gente pensa, mas não é assim. Esperei com paciência no Senhor. Nos ensina, meu Pai, a esperar com paciência em Ti e nos abençoa dos altos céus. Nos capacita e nos prepara para a próxima semana, em nome de Jesus. Um beijão, abraço da irmã Amanda Araújo, em nome de Jesus.